Glória a Deus, amém? Graça e paz a todos. Está lá na segunda carta de João, no capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de João, só tem um capítulo, né? O capítulo 1, versículo 4. Diz assim aqui a tradução da minha Bíblia: Fiquei muito alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Maravilhoso, Senhor. Foi extraordinário o que o Senhor ministrou no nosso coração sobre esta palavra. Querido Deus, ainda mais o Senhor deseja falar conosco. Ainda mais o Senhor deseja acrescentar a nossa fé, nos ensinar, nos mostrar a Tua direção. Pai querido, que o nosso coração possa estar aberto a Ti, que os nossos ouvidos possam estar atentos ao Senhor, que a nossa mente, Pai, ela não se distraia com nada. Oh Pai, que a Sua palavra, a Sua semente, seja plantada no nosso coração, ela cresça, frutifique e abençoe a nossa vida, Senhor. Que nós possamos ser atraídos para o Senhor, que possamos nos aproximar mais de Ti, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Amados, esse texto que nós acabamos de ler aqui na segunda epístola de João, o apóstolo João envia uma carta. No versículo 1 ele diz: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Ele envia essa carta provavelmente para uma senhora, ou para uma congregação, a qual ele está chamando de senhora eleita. Se ele enviou esta carta a uma senhora, uma mulher, então essa carta ele estava fazendo um elogio no versículo 4, dizendo: fiquei feliz, porque quando encontrei os seus filhos, vi que os seus filhos estão andando na verdade. Ou então, se ele mandou essa carta para uma igreja, falando de uma congregação, ele estava dizendo que fiquei feliz, porque quando encontrei alguns dos seus filhos da sua congregação, vi que eles estavam andando na verdade. Irmão, durante todos esses dias, o meu coração muito tem se apegado a essa palavra. Porque quando alguém se encontra com os nossos filhos, eles precisam ver que os nossos filhos estão andando na verdade. E por que eles estão andando na verdade? Porque aprenderam conosco a andar na verdade. Aprenderam com cada um de nós a andar na verdade. Por que que os nossos filhos caminham em santidade? Porque aprenderam santidade conosco. Por que que eles caminham com honra? É porque aprenderam honra conosco. Então, quando o apóstolo João envia essa carta, ele diz: fiquei feliz quando encontrei os seus filhos, porque vi que eles andam na verdade. Irmãos, quando alguém se encontra com os meus filhos, agora eu estou falando do Jonatas, da Joyce e do João, quando alguém os encontra, essa pessoa precisa olhar e ver verdades neles. Precisam olhar para eles e encontrar neles verdade. Porque eles precisam aprender o caminho da verdade comigo. Eu preciso mostrar o caminho da verdade para os meus filhos. É minha obrigação como pai, como mãe, mostrar o caminho da honra, o caminho do céu, o caminho da santificação, o caminho da fidelidade, o caminho do amor para os meus filhos. É minha obrigação como pai. E se porventura um dos meus filhos não quiserem serem praticantes da verdade, quiserem fazer alguma coisa errada, eles não vão fazer errado porque aprenderam comigo. Vão fazer porque querem serem desobedientes, não porque aprenderam a mentir comigo.
Eles não podem mentir porque aprenderam comigo. Eles não podem roubar porque aprenderam comigo. Eles não podem se prostituir porque aprenderam isso comigo. Os meus filhos precisam caminhar na verdade porque aprenderam a verdade comigo. Eu preciso ser uma boa influência dentro da minha casa. Eu preciso ser uma boa influência sobre as pessoas que me cercam. Porque quando alguém encontrar os meus filhos, elas vão ver que eles caminham na verdade porque aprenderam a verdade comigo. Irmãos, às vezes nós nos perdemos dentro de casa. Uma certa mulher, de repente, um dia saiu a procurar a sua dracma. E aonde é que essa dracma estava perdida? Em casa. Em casa. O Senhor Jesus, contando uma parábola, ele diz: quem é que perdendo uma das suas dracmas não vai limpar a sua casa até encontrar? A mulher não perdeu a dracma na rua, ela não perdeu a dracma lá fora, ela perdeu a dracma dentro de casa. Cuidado para não se perder dentro da sua casa, cuidado para não se perder dentro do seu lar. A verdade precisa estar em nós, para que eu possa liberar a verdade sobre os meus filhos. Se o apóstolo João tivesse enviado essa carta para uma igreja, ele tivesse encontrado com um irmão daquela igreja, ele estava dizendo: encontrei com o irmão lá da Reino e Vida, e vi que ele caminha na verdade, porque eles estão aprendendo a verdade. Irmãos, a verdade, ela precisa estar em nós. A verdade precisa estar em nós. Tem que haver verdade nas palavras que eu falo, nos meus olhos, nos meus ouvidos, nas intenções do meu coração. Precisa existir verdade em mim. Eu, como pai, e agora estou falando como pai físico ou pai espiritual, precisa existir verdade em mim, porque os meus filhos vão aprender a verdade comigo. É comigo que eles vão aprender a caminhar na verdade. Se eu sou um cristão frio, eu estou ensinando frieza para os meus filhos. Se eu sou um cristão relaxado, eu estou ensinando os meus filhos a serem cristãos relaxados, porque eles estão aprendendo comigo. Você já viu aquela pessoa que ela deseja fazer alguma coisa errada e ela vai fazer alguma coisa errada e a justificativa que ela dá é lá: o fulano também fez, o Beltrano mentiu lá, mas o fulano mente também. Eu quero justificar os meus erros usando o erro dos outros. Por que eu não falo a verdade? Porque o fulano fala a verdade também. Por que eu não paro de me prostituir, de roubar? Porque o fulano também não faz. Por que eu não paro? Por que eu não paro de fazer o que está errado? Porque eu estou olhando aquele cara e eu estou vendo que ele está fazendo certo. Por que eu não tomo o certo como exemplo? Por que eu não tomo ele como base para a minha vida? Irmãos, a verdade, ela precisa estar em mim. A verdade precisa fazer parte de mim. Assim como se arrancar o meu coração, meu corpo não tem como continuar vivendo, a verdade precisa ser meu coração. Se ele parar de bater, eu vou morrer. Se a verdade for tirada de mim, eu vou morrer. Você sabe por quê? O coração, ele funciona bombeando sangue para todo o meu corpo. A verdade, ela vai bombeando verdade por todo o meu corpo. Existe verdade nos meus olhos, existe verdade nos meus atos, na minha mente, nos meus ouvidos, existe verdade nos meus passos, nos lugares que eu vou. Existe verdade em mim, porque aqui dentro existe um coração verdadeiro, um coração que bombeia a verdade por todo o meu corpo. A verdade precisa existir em nós. Porque é essa verdade que nós vamos deixar para os nossos filhos.
É essa verdade que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, para aqueles que não nos conhecem. É essa verdade que nós vivemos, praticamos e andamos nela. É essa verdade que nós vamos deixar para os outros. É a minha vida como sendo um cara verdadeiro, é que vai abençoar o lugar que eu estudo, que eu trabalho, o lugar que eu estou. É sendo uma pessoa verdadeira que eu vou ser abençoador no lugar que eu estou. As pessoas vão olhar e vão ver que existe verdade em mim. Assim como João estava mandando essa carta e dizendo: fiquei feliz por ter encontrado os seus filhos e vi que neles eles estão andando na verdade. Com quem é que esses filhos aprenderam a andar na verdade? Com os pais. A Bíblia conta a história de Adão e Eva. Em um determinado momento eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E diz a Bíblia que com o passar do tempo, Caim e Abel vieram oferecer sacrifícios a Deus. Com quem foi que eles aprenderam a oferecer sacrifício? Quem foi que ensinou eles a adorar a Deus através do sacrifício? Foi Adão e Eva. Foram os pais que ensinaram para eles o caminho até o coração de Deus. Foram os pais que ensinaram para eles o caminho do sacrifício, da adoração. A verdade precisa existir em nós. Precisa existir verdade em nós. Eu nunca vou conseguir me salvar enquanto eu for um mentiroso. Eu nunca vou conseguir me salvar, alcançar minha salvação, morar no céu. Eu nunca vou pisar lá se não existir verdade em mim. Precisa existir verdade em nós. Ah, pastor, mas é tão difícil. Às vezes era uma mentirinha à toa, e essa mentirinha é que se eu não mentisse, nossa, ia me dar tanto problema. Você não faz ideia da quantidade de problemas que eu ia ter se eu não tivesse contado essa mentirinha. Você não faz ideia a quantidade de problemas que eu teria se eu não tivesse contado essa mentira, se eu não tivesse falado essa mentira. Olha só, essa mentira, ela me livrou de uma que o senhor não faz ideia. Essa mentira pode te colocar em uma que você não faz ideia. Precisa existir verdade. Verdade em nós. Precisa existir verdade em nós. Porque é essa verdade que nós vamos deixar para os nossos filhos. É essa verdade que nós vamos deixar para eles. Pastor, e se eles não quiserem caminhar na verdade? Se eles não quiserem caminhar na verdade, meu amigo, eles vão se acertar com Deus. Mas eles também não vão aprender o caminho da mentira comigo. Eles também não vão aprender o caminho do engano comigo. Eles não vão aprender a se prostituir, a roubar, a mentir comigo. Não, eles não vão aprender o caminho da morte comigo. Precisa existir verdade em nós. Porque a verdade que está em nós, ela vai influenciar outras pessoas, ela vai influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. O problema, querido, é que nós como igreja, e um dia Jesus vai vir buscar essa igreja que somos nós. O problema é que nessa terra, nós não estamos nem aí se vamos ser uma igreja relevante ou não. Nós muitas vezes não se preocupamos se vamos ser uma igreja que impacta o lugar, que faz a diferença ou não. Quantas vezes nós não nos preocupamos se estamos tendo uma vida de oração ou não, se jejuamos ou não, se lemos a Bíblia ou não, se buscamos a Deus ou não. Nós precisamos viver como igreja, mas uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira. Imagina se você vem para o culto de domingo, aí pode estar eu, o pastor Claudinei, a pastora Rosana, pode estar alguém aqui ministrando a palavra, aí de repente a pessoa começa a pregar um monte de mentira. Como é que você se sentiria? A pessoa começa a falar um monte de mentira, aí você vai falar: ó, alguma coisa está muito errada nessa igreja. Tudo que eu ouvi lá era mentira, tudo que eu escutei lá era mentira. Como é que você sairia daqui?
Se eu não estivesse aqui, provavelmente você já me ligaria: ô pastor, que um cara pregando lá que está falando besteira, tinha alguém lá falando mentira. Porque se você vem, querido, numa igreja, você vem para ouvir a verdade, você vem para ouvir a palavra de Deus, você vem para ouvir a respeito do reino, vem aprender a respeito de Deus, e aqui precisa ser ministrado a verdade, aqui precisa ser ministrado a verdade. Só que dentro da minha casa não tem diferença nenhuma da igreja. O que sai da minha boca para o marido, para a esposa, para os filhos, tem que ser verdadeiro. O que os filhos falam para os pais precisa ser verdadeiro. Porque se eu não caminho na verdade, eu não tenho uma aliança com o céu. Se eu não caminho na verdade, não tenho aliança com o céu, eu não tenho parte no reino, eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho intimidade com Ele, eu não tenho nada na minha vida, se não existe verdade em mim. E qual é a finalidade de um dia você levantar sua mão, aceitar Jesus, ou dizer que aceita, que recebe, passar pelo batismo nas águas, viver uma vida toda e sem ter comunhão com Jesus? Ah, eu fiz porque era a regra da igreja, eu fiz porque era a regra disso, a regra daquilo. Querido, não viva uma regra, viva um relacionamento. Seja verdadeiro na sua oração, seja verdadeiro dentro da sua casa, seja verdadeiro com seus pais, seja verdadeiro com a esposa, com o marido, seja verdadeiro, porque quem encontrar com você, vai ver que você, como filho de Deus, caminha na verdade. E alguém diz: encontrei aquele irmão, aquela irmã, e ele diz que é crente agora. Aí alguém vai dizer: será que é mesmo? É, porque eu vi que ele agora está caminhando na verdade. Ele já não faz mais as coisas que fazia antes, agora existe verdade nele. Não seja um cristão de aparência. Não tenha uma aparência de quem adora. Não, adore mesmo. Não tenha uma aparência de quem lê. Não, leia mesmo, leia. Não tenha só uma aparência de quem tem comunhão. Não, tenha comunhão. Porque andar na verdade vai transformar a nossa vida, vai nos livrar do inferno, vai abrir para nós a porta do céu. Se a verdade, ela existe em nós, ela vai bombear a verdade para todo o nosso corpo. Porque como o cooperador Léo leu aqui agora há pouco, ainda que o nosso homem interior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Que a verdade venha nos nutrir, que a verdade venha nos fortalecer. João, quando enviou essa carta, ele disse para essa senhora eleita, e poderia ser uma senhora mesmo, ou poderia ser, ele está mandando uma carta para uma congregação, a quem ele estava chamando de senhora eleita, tanto faz para quem foi que ele mandou essa carta. O que realmente nos importa é que ele encontrou verdade nos filhos daquela mulher, ou nos filhos daquela congregação. Havia verdade neles. Havia verdade neles. Você vai deixar um legado para os seus filhos. Você vai deixar um caminho para os seus filhos, para aqueles que vêm depois de você. Você vai deixar uma herança, porque é isso que os pais deixam para os filhos quando morrem, não é? Uma herança. Você vai deixar uma herança para os seus filhos. Ó, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Você vai deixar uma herança espiritual. Uma herança que vale muito mais do que qualquer dinheiro dessa terra. Você pode deixar para eles uma herança de salvação, um lugar, um caminho para eles chegar no céu, porque existe verdade em você, existe verdade no tratar com as pessoas, existe verdade na comunhão, existe verdade. Precisa existir verdade em nós, precisa existir verdade em nós. Pensando em verdade, hoje eu estava lendo um texto, 2 Crônicas, vamos abrir lá para a gente ler, segundo livro de Crônicas, capítulo 22, o quão é importante andar na verdade. Não se deixe, amado, não se deixe ser influenciado por ninguém, que ninguém influencie a sua cabeça para o erro, para o pecado.
que ninguém consiga influenciar você, que ninguém te afaste da verdade, que ninguém tire a verdade de você, que ninguém afaste você do caminho da verdade, ninguém. Segundo a Crônicas, capítulo 22, um pedacinho da história do rei Acasias, rei de Judá. E constituíram como rei os que habitavam em Jerusalém, Acasias, seu filho menor. Em seu lugar, pois todos os mais velhos foram mortos pela tropa que veio com os árabes ao acampamento. E reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Tinha 42 anos Acasias. Quantos anos ele tinha? 42. Não era uma criança, era um homem formado. Tinha 42 anos, não era uma criança que você pega pela mão e arrasta. Era um homem formado. Tinha 42 anos Acasias quando começou a reinar. E 1 ano reinou em Jerusalém. Quanto tempo ele reinou? 1 ano. E o nome da sua mãe era Atalia, filha de Onri. Onri foi o pai de Acabe. A Bíblia diz que Onri foi tão ruim como rei, que ele conseguiu ser pior do que todos que foram antes dele. Onri foi tão ruim como rei, que ele foi pior do que todos os que foram antes dele, de tão ruim que ele foi. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe. Quem era Acabe? Acabe era casado com Jezabel, uma mulher que influenciava os homens, as pessoas, a prostituição, influenciava as pessoas a sedução, influenciava as pessoas ao engano, a lascívia. E lá em Apocalipse, nós estudamos há pouco tempo aqui, as cartas de Apocalipse, e Jesus em uma das cartas manda um recado para a igreja dizendo: tenho porém contra ti que você tolera essa tal de Jezabel, você aceita ser seduzido por ela, você aceita ser seduzido pelo que está lá fora, o que está lá fora seduz você, eu tenho isso contra você, Jesus falando para essa carta. Então aqui nós estamos falando de um descendente da casa de Acabe, que era Acasias. Aí diz: também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira para proceder com impiedade. Quem é que levava Acasias o pecado? A mãe. Quem é que influenciava a vida dele? A mãe. Quem é que induzia ele à impiedade? A mãe. Eu me lembro que alguns anos atrás, quem não era crente era ímpio. Quando você ouvia falar, o fulano é ímpio, porque ele não é crente, ele é ímpio. Meu Deus, esses tempos atrás eu fui num velório, o pastor ficava falando isso toda hora. Os ímpios, os ímpios, os ímpios. Eu estava quase falando: para de falar isso, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais você falar isso. Os ímpios. Ímpio, querido, não é quem não é crente. Ímpio é quem pratica impiedade, aqui dentro ou lá fora. Ímpio não é o cara que não aceitou Jesus, não. Ímpio é quem pratica impiedade, seja aqui dentro ou seja lá fora. Ímpio é o mentiroso que mente aqui dentro ou mente lá fora. Ímpio é o cara que se prostitui aqui dentro ou lá fora. Ímpio é a pessoa que rouba aqui dentro ou lá fora. É o que pratica a impiedade. Então esse cara, que já não era um moleque, não era um menino, era um homem chamado Acasias, era um homem de 42 anos de idade. Ele estava praticando a impiedade, influenciado por quem? Pela sua mãe. Aí eu me lembro novamente do versículo que lemos no começo. O apóstolo João manda a carta àquela senhora eleita e diz a ela: fiquei feliz por encontrar os seus filhos e ver que eles caminham na verdade. Então, querido, quer dizer que um pai, uma mãe, ele pode instruir o filho no caminho da verdade, como pode instruir no caminho da impiedade. Ele pode pôr o filho no caminho do céu ou o filho no caminho do inferno. Ele pode pôr o filho para morar com Cristo ou para morar com Satanás. Vai depender de que tipo de pai eu quero ser. Vai depender de que tipo de pessoa eu quero ser.
Pastor, eu ainda não sou pai, eu não sou mãe. Eu não sou pai de ninguém. Mas já falei isso aqui várias vezes. Aonde você está, quem conhece mais de Jesus? Sou eu. Então você é o pai espiritual lá, você é a mãe espiritual lá. E do mesmo modo que existe um pai espiritual, uma mãe que consegue influenciar o filho, colocar ele no caminho da verdade, existe aquele que também pode colocar o filho no caminho da impiedade. Querido, não seja influenciado por ninguém. Não seja influenciado por ninguém que faz coisa errada. Que as pessoas sejam influenciadas por você. Ao invés de você cair para o lado de lá, elas que venham para o seu lado. Porque existe verdade em nós. A verdade, ela precisa estar dentro de nós. Precisa existir verdade em nós. Verdade. Eu tenho que aprender a falar não para tudo aquilo que fere a palavra de Deus. Que às vezes é fácil falar não para Deus e falar sim para alguém que está perto. Às vezes é fácil falar sim para alguém que está perto, me pede alguma coisa, que tenta me influenciar para alguma coisa. Afinal de contas, Deus é Pai, Ele é misericordioso, Ele vai me perdoar depois, não é? O que tem eu fazer essa coisa erradinha agora? O que tem? Porque o Pai vai me perdoar, Ele é Pai, Ele é maravilhoso. Agora se eu magoo essa pessoa, nossa, ela vira a cara e não fala comigo nunca mais. Acabou essa amizade. Você não é uma criança. Você não é uma criança que vão te arrastar pela mão. Você é um homem, uma mulher de Deus, que já recebeu Jesus na sua vida, passou pelas águas. Você tem condições de falar sim ou falar não. Você tem condições de tomar suas próprias decisões como cristão e ser realmente uma igreja relevante nessa terra. Ser realmente uma pessoa que influencia o lugar que está e não é influenciado. Porque você pode ser um pai, uma mãe que cria os filhos no caminho da verdade, ou pode ser um pai, uma mãe que cria os filhos no caminho da impiedade. Eu posso ser. Que o Senhor Deus nos dê um coração verdadeiro. Que esse coração verdadeiro bombeie verdade para os meus olhos, para os meus ouvidos. Que haja verdade em nós. Amém? Que haja verdade em nós. Verdade. Verdade em nós. Pastor, o fulano me magoou. Ele me feriu, ele me maltratou, Meu Deus, seja verdadeiro, seja verdadeiro. Vai lá, abraça ele e pede perdão para ele. Mas quem me maltratou foi ele, por isso mesmo, cara, você conhece a verdade, então vai lá, abraça ele, dá um beijo nele, fala, eu te amo, cara, me perdoa se eu fiz alguma coisa que você não gostou, e você me criticou e você pecou, aí você pecou e eu pequei também. Vai lá, pede perdão, abraça ele e fala, me perdoa. Pastor, não dá, ele me feriu, meu Deus, muitas vezes, muito. Eu duvido que tenha sido mais do que 70 vezes 7 por dia. Porque para alguém ferir o outro 70 vezes 7 por dia, acho que seria necessário a gente não dormir. E eu acho que alguém pecar contra a gente, eu acho que a cada 3 minutos, sei lá. Imagina alguém fazendo mal para você a cada 3 minutos, isso a gente não dormir, né? Ficar 24 horas a pessoa nos fazendo mal sem parar. Ninguém te feriu tanto assim. Ninguém jamais vai te ferir tanto assim. Seja verdadeiro. Vai lá, abraça ele, beija ele, te amo. Não te amo sim, cara. A gente pode ter as nossas diferenças, nós vamos nos consertar. Mas meu coração não vai ficar sujo, não. Vai ter verdade aqui dentro de mim. Meu coração não vai ficar podre, não. Porque eu vou influenciar as pessoas que estão perto de mim com a verdade. Você pode ser um pai, uma mãe que conduz os seus filhos ao caminho da verdade. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quantas vezes nós pecamos contra Ti. Quantas vezes, ó Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o Teu reino, contra a Sua palavra. Pecamos contra o Senhor com os nossos olhos. Pecamos contra o Senhor com as nossas palavras, com a nossa mente, com os nossos ouvidos, sujamos o nosso coração. Jesus, quantas vezes a verdade parou de bater dentro de nós, quantas vezes faltou verdade em nós, quantas vezes nós nos afastamos da verdade, Jesus, quantas vezes
nós fomos uma má influência para alguém? Quantas vezes o que nós falamos colocou alguém no caminho do pecado? Quantas vezes a nossa atitude, o nosso comportamento levou alguém a cometer algum pecado? Quantas vezes colocamos alguém no caminho da impiedade? Clamamos por misericórdia a Ti, Senhor. Clamamos por misericórdia a Ti. Clamamos por misericórdia a Ti, Jesus. Tem misericórdia de nós, porque somos falhos. Tem misericórdia de nós, porque somos maus. Mas nós temos condições de dar coisas boas para os nossos filhos. Nós temos condições de criar os nossos filhos no caminho da verdade. Nós temos condições de criar os nossos filhos no caminho da verdade. Nós temos condições de corrigir os nossos filhos para que eles andem no caminho da verdade. Nós podemos ser pais e mães melhores. Nós podemos ser homens e mulheres melhores, pais espirituais, mães espirituais melhores. Nós podemos, Senhor, influenciar esta geração. Nós podemos influenciar o lugar onde nós moramos. Nós podemos dar um bom testemunho no lugar onde nós vivemos. Nós podemos ser pessoas honradas, dignas aonde nós vivemos, Senhor. Nós podemos influenciar esta geração, Pai. Nós podemos influenciar as pessoas que nos cercam com a verdade. Nós podemos liberar verdade sobre cada um que nos escuta. Nós podemos liberar verdade sobre cada um que nos olha. Nós podemos liberar verdade sobre o nosso marido, sobre a nossa esposa, sobre os nossos filhos. Nós podemos liberar verdade sobre a nossa casa. Nós podemos liberar verdade sobre o nosso trabalho. Nós podemos liberar verdade sobre a nossa igreja. Nós podemos liberar verdade no lugar onde nós moramos, Senhor. Nós podemos influenciar esta geração com a verdade. Nós podemos ser verdadeiros. Nós podemos ser verdadeiros e ter uma aliança contigo. Nós podemos ser verdadeiros e ter uma aliança com o Senhor. Nós podemos ser verdadeiros e ter uma aliança com o céu. Nós podemos ser verdadeiros e ter uma aliança com o céu. Obrigado, Senhor.